Boa noite, pessoal. Por que não começou a gravar? Agora vai começar. Pessoal, boa noite a todos. Vamos começar a nossa segunda aula da disciplina de Engenharia de Software da Faculdade Vincit. Prazer estar aqui com vocês, muito grande, né? A gente está junto nessa aula. E hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, tá? A gente pode transcorrer no bate-papo, se ficar bom para todo mundo, a gente conversando e tirando as dúvidas à medida que forem acontecendo, não tem problema, tá? Da minha parte, se ficar ruim para os colegas, a gente guarda as perguntas para o final. Pessoal, antes de mais nada, eu tenho alguns recados para vocês, né? Pessoal que fez a disciplina anterior, o processo de solicitação da segunda chamada já está disponível. Então, vocês já podem solicitar lá a segunda chamada. Houve um problema para quem tentou hoje, não conseguiu fazer essa segunda chamada, solicitação, né, da segunda chamada, vai ser disponibilizado um dia a mais para que seja solicitada a segunda chamada. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Deixa eu ver mais gente querendo entrar. Bastante gente, graças a Deus, coisa boa. Deixa eu fixar aqui. Mais gente chegando. Tá? Então, pessoal, a solicitação de segunda chamada está liberado já, né? Teve um probleminha no sistema, onde será dado mais um dia para quem precisar solicitar a segunda chamada, ok? Outro recadinho que eu tenho para dar para vocês é que a partir das 8h40, o professor Alex vai ministrar a segunda aula do seminário de GitHub. Então, 8h40, né? Termina nossa aula aqui 8h30. 8h40, todo mundo vai lá para a segunda aula do professor Alex de GitHub. Certo? Boa noite! Boa noite, Rita! Boa noite, boa noite. Belezinha? Ótimo, segundou hoje para nós, né? Segundou. Bora lá. Beleza. Obrigado por Rodrigo ter colocado aqui Eu não estou conseguindo fixar a minha imagem na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora acho que vamos ver. Para todo mundo, vamos ver. Agora sim. Beleza, pessoal. O segundo recado que eu tenho que dar para vocês, né? São 3 recados hoje. Esse é o primeiro. O primeiro é essa questão aí do mais um dia para que vocês possam solicitar a prova de segunda chamada. O segundo recado que eu dar para vocês é uma solicitação do professor Braga a respeito de uma oportunidade que vocês estão tendo sobre a escola de idiomas da faculdade.
Eu não sei se vocês estão enxergando o meu compartilhamento aqui. Sim, tá vendo ali, conexão além das palavras. Tá aparecendo sim, professor. A gente já tem inglês, vai entrar espanhol também e francês? Agora sim. Então, estão enxergando, pessoal? Estamos. Uhum. Então, pessoal, nós temos, né, a Faculdade de Vincite, ela está crescendo bastante e está trabalhando novas questões para vocês, novas... Deixa eu achar aqui. Agora sim. Novas oportunidades para os alunos da Vincite, né? Então, o que nós temos uma nova oportunidade de crescimento. A gente sabe que na nossa área o inglês é fundamental, né? Então a gente não tem como não estudar inglês. E aí a faculdade de Vincite, né, ela trouxe uma oportunidade para todos os alunos da faculdade com uma promoção bem bacana para estudar inglês. Então tem assim uns preços muito bons para vocês terem a oportunidade de se qualificar nessa área de inglês, com descontos e oportunidades muito legais para que vocês possam ter essa soft skills, né? Esse outro idioma. Para quem já estuda, poder melhorar, né? Para quem ainda não começou, poder começar. Então a faculdade, a Vincite, né? Então ela traz para os alunos muitas oportunidades. Então, para quem é aluno da graduação ou da pós-graduação, olha, eu vou falar de novo, tá, pessoal? O curso de inglês por R$ 29,90 por mês, para quem é aluno da faculdade Vincite. Então, vocês imaginam, R$ 29,90 não dá um dogão e uma Coca-Cola, tá? Comprar um dogão, um cachorro-quente e uma Coca-Cola dá R$ 30. Então, vocês vão estudar por R$ 29,90. Quem for aluno da faculdade vai ter a oportunidade de estudar por R$ 29,90. Ah, professor, e quem não é aluno da faculdade, pode estudar também? Pode. Com certeza pode. Quem não é aluno da faculdade vai poder estudar também muito barato, por R$ 49,90 o valor do curso. Então, aluno da faculdade, R$ 29,90, tá? Quem não é aluno da faculdade, R$ 49,90. Eu estou colocando aqui no chat para vocês o link da escola de idioma. Então, a escola de idioma, o curso é da faculdade de Vincite. A faculdade de Vincite está crescendo e montou um curso, uma escola de idiomas, pensando em vocês. Obrigado, Rita. Tá? E aí está o link da escola de idiomas da faculdade de Vincite, R$ 29,90 para quem é aluno. As aulas são excelentes, não é? Estou tentando aqui, Carlos, só um minutinho. Beleza. Estou tentando aqui liberar aqui que está congestionado o trânsito aqui e eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar para um outro lugar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo entrar por um outro computador aqui. Vou adicionar uma conta aqui. Beleza, tá? A outra, pessoal, outro detalhe que eu vou falar para vocês aqui, outro recado que eu tinha para passar para vocês
que é muito importante também, é uma promoção, tá? É uma promoção da faculdade para a gente trazer mais alunos, mais colegas para a própria faculdade. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem um link que eu vou colocar aqui no site para vocês, no chat, perdão. Aqui no chat para vocês. Tentando permitir o pessoal para entrar. Permitir. Então, aqui no chat, eu vou colocar mais um link aqui para vocês, né, que é o último, que é Estude TI, né, amigo indica. O que é essa promoção, né? Você pode indicar, né? Você vai ganhar descontos, você ganha descontos à medida que vai indicando alunos para estudar na nossa faculdade. Então, à medida que você coloca aluno para dentro da nossa faculdade, né, você indica um aluno e esse amigo faz uma matrícula, você está também ganhando descontos para estudar. Então, é uma promoção chamada Amigo, que é Amigo Indica. Esse aí está o link para vocês. Vocês vão ganhando indicações progressivas, né, na medida que vocês vão indicando alunos. Né? Então, também, à medida que vocês vão indicando, né, cada indicação sua pode se transformar em matrícula. Isto é, um novo colega garante R$100 de desconto em uma mensalidade do seu curso de pós-graduação ou abono em uma mensalidade do curso de graduação. Então, você vai fazendo o seguinte, né, você vai fazer a indicação, que a pessoa vai receber o benefício, você e seu amigo deverão preencher o formulário de cadastro, seu amigo se matricula, e aqui está o melhor, quando ele aceitar a indicação e se matricular, você e ele ganharão um desconto na mensalidade. Então, aqui, nesse link que eu coloquei aqui na mensagem, tem também todos os dados, as informações, como funciona esse processo, e aí vocês não podem deixar de participar. Então, pessoal, muito importante isso, né? Não percam, de maneira alguma, essa oportunidade de desconto, porque vocês vão estar ganhando desconto na mensalidade de vocês, e vocês vão estar ajudando a nossa faculdade a crescer. E quando a faculdade vai crescendo, todos vocês também vão ganhando com isso, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, vocês vão crescendo junto conosco, porque outras coisas vão ter na faculdade. Então, temos, para não perder de vista, escola de idiomas, muito barato, muito bom o valor da mensalidade, a promoção Amigo que Amigo Indica, muito importante também, já está aqui no chat da aula os dois links das duas promoções, a outra dica, né, que quem precisa fazer a segunda chamada da disciplina passada, o formulário está aberto para solicitação, e por último, às 8h40, o professor Alex vai estar dando aula de GitHub, o seminário de GitHub. Mas vamos para a nossa aula de uma vez, né? Antes que senão a gente não vai conseguir fazer a nossa aula. Vamos lá. Vamos lá. Cadê nossa aula? Vou desfixar aqui. Beleza. Galera, todo mundo enxergando, certo? Tá bom o tamanho, tudo certo? Dá um joinha para mim, por favor. Tudo tranquilo? Beleza. Pessoal, então nós vamos falar hoje sobre modelos de processo de software. Nós vimos na nossa aula passada, pode falar, Rodrigo. Rodrigo quer falar? Não, estava ajustando aqui só. Não?
Então, pessoal, nós vimos, né, que a engenharia de software, ela é uma disciplina, é uma área relativamente jovem, né, que começou lá na década de 70, início da década de 70, como uma necessidade para que a gente pudesse, de alguma forma, melhorar o processo de desenvolvimento de software. O que é um processo? Tudo aquilo que envolve uma caminhada, uma transformação é um processo. Vocês mesmos aqui, vocês estão na faculdade, né? Vocês estão no processo de formação de vocês. O que significa? Que vocês estão no processo da graduação. Vocês estão estudando semestre a semestre, disciplina a disciplina, organizado num currículo que tem as disciplinas, que tem os professores, que tem os trabalhos, que tem todas as atividades das aulas, para que vocês cheguem lá no final com o objetivo de vocês, que é ter a graduação finalizada. Então, o processo de software nada mais é que são os passos, os métodos, os meios e os modelos para que a gente possa ter um software de qualidade. Então, a gente viu que a crise do software de 1969, desencadeada por uma grande demanda de software, e esses softwares cada vez mais eram caros, difíceis de manter, não funcionavam direito, não atendiam, estouravam o prazo de desenvolvimento, porque não tinham um processo, não se tinha uma organização de processo. E aí foram criando os modelos de processo de software. Então, o que é a engenharia de software, né? A engenharia de software, ela possui um conjunto de quê? De processos, métodos, técnicas e ferramentas que ajudam a produzir um software com maior qualidade e com menor custo. Então, assim, o grande desafio que nós temos enquanto engenheiro de software é construir um software no tempo adequado, no custo adequado, com a maior qualidade possível. O que é qualidade para nós de software? É atender às necessidades dos usuários. Então, quando a gente vai falar de qualidade, um software de qualidade é o software que atende às necessidades dos usuários, que resolve o problema do usuário. Isso é um software de qualidade, é um software eficaz e é um software eficiente. Então, quando eu falo de engenharia de software, são todas essas coisas. São processos, ou seja, como que nós vamos fazer, métodos, maneira de como fazer, técnicas e ferramentas para construir software. Quando a gente está falando de engenharia de software, ainda tem algumas definições. Por exemplo, ela pode ser vista como uma abordagem de desenvolvimento de software elaborada com disciplinas e métodos bem definidos. Ou seja, quando a gente vai fazer um software, nós temos disciplinas, ou seja, conhecimentos e métodos, maneiras de fazer bem definido. E ainda ele pode ter uma definição que é a engenharia de software é a construção por múltiplas pessoas, isso é importante. Você nunca vai fazer um software, de uma pessoa só. Assim, muito dificilmente você vai construir um software num tamanho razoável sozinho. E esse software ele possui múltiplas versões. O que significa múltiplas versões? Ele vai melhorando com o passar do tempo. Tá? A colega perguntou ali se esses slides estão disponíveis. Não, o que está disponível são os slides da disciplina. Os slides do seminário não estão disponíveis, não, tá? Então, pessoal, vocês devem já ouvir falar a versão do software. Qual é a versão do software? Versão 1, versão 2, versão 3, versão 4 do software. Por quê? Porque à medida que o software vai sendo utilizado, ele vai ficando maduro, novas funcionalidades vão sendo agregados a esse software. Então, a partir de novas funcionalidades, ele vai tendo novas versões. Um colega colocou lá, professor, estou fazendo um jogo sozinho, estou quase ficando louco. Realmente, óbvio que existem pessoas que fazem software sozinho, jogos sozinho. Qual é o grande risco? Qual é o grande risco de você fazer sozinho se não tiver uma outra opção? Você ter apenas a sua visão do software. Você não tem uma outra visão, você não tem uma outra pessoa que contribua com esse software. Você não consegue
ter mais visões do software. E lembra aquele ditado que duas cabeças pensam melhor do que uma? Então, geralmente, a tua visão, por melhor que seja, por melhor que você seja, ela vai estar limitada à sua visão do software. Então, é sempre bom ter mais pessoas trabalhando no software, porque a gente vai ter outros olhares, outras visões, outras ideias, outras abordagens, que podem agregar ou não ao software desenvolvido. Você pode chegar à conclusão, cara, isso que você falou é legal, vamos fazer dessa maneira, vamos melhorar aqui. Ou você pode dizer, olha, na verdade não é legal, então nós não vamos ir por esse caminho aqui. Mas por isso que é sempre bom ter mais de uma pessoa trabalhando no software. Tá? Então, processo de software, né? Que a gente... o Guilherme. Exatamente isso, eu dou aula de qualidade de software, de qualidade de testes. Deixa eu achar o vídeo disso aqui. Então, o Guilherme falou, né? Exatamente isso, eu dou aula de qualidade de teste, já falei que isso para os meus alunos. Ter a visão de outras pessoas é muito importante, com certeza. Não é porque a gente é ruim, não é isso. É que a gente fica limitado àquela visão. E com certeza vai passar coisas que a gente não vai enxergar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Vai acontecer. Então, segundo esse cara aqui, o Somerville, se vocês forem estudar engenharia de software, vocês têm que estudar esse cara aqui, Somerville. Processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software. Isso é muito importante. Isso inclui o quê? Produtos gerados em cada atividade, papéis desenvolvidos, quem será o desenvolvedor, quem será o testador, quem será o analista, pré- e pós-condições das atividades. Então, quando a gente pensa num processo de software, nós estamos pensando como que nós vamos desenvolver um software, desde a sua concepção, da sua ideia, até a sua entrega. Bom, quando a gente está ainda dentro do processo de software, né? Tem mais gente querendo participar da aula aqui, só um minutinho, pessoal. Quando a gente pensa em processo de softwares, qualquer software, por mais complexo, por mais simples, todos eles vão passar por atividades comuns, como, por exemplo, a definição do software, né? Todos eles vão passar pela definição do software, todos eles vão passar pela construção do software e todos eles vão passar pela manutenção do software. Então, todos eles vão passar por essas etapas, não tem como fugir disso, tá? Quando a gente está falando de definição do software, nós estamos falando em quê? Na análise, nós vamos ver o que na análise? Nós vamos ver a viabilidade do software, esse software é viável, nós vamos planejar o software, fazer o planejamento do software. Nós vamos fazer a engenharia de requisitos. A próxima disciplina que vocês vão ter, provavelmente comigo, será a engenharia de requisitos. Pessoal, se eu falar assim, qual é um requisito para um bom celular para vocês? Pode abrir o microfone ou pode escrever, tanto faz. No caso, é como se fosse... Qual o requisito para um bom celular? Uma boa câmera, uma memória. Seria isso. Para mim é memória e bateria. Ter Mauro pelo tá menos falando, 8 GB de alô? memória RAM. Pelo menos 8 GB de RAM. O Anderson falou que funcione. O Daniel falou memória. Né? Uma bateria que dure. O MEF F3 falou desempenho, memória. Ser rápido. Um bom processador. Ideal é ele ligar. Então, vocês acham que esses requisitos que vocês me passaram agora, boa CPU, fornece informação para que eu compre um bom celular? Hardware e software no geral, um bom sistema operacional. Se eu sair com essa listinha aqui do chat e for na loja, eu consigo comprar um celular com os requisitos que vocês me passaram?
Qual é a chance de eu comprar um celular errado com essa descrição que vocês me passaram aqui? 90% disso, Mauro, de comprar errado. Alta. Isto, Wellington, está vago demais as descrições. Eu não tenho condições de comprar um bom celular com essas descrições de vocês. E a mesma coisa, a gente trabalha com o software. Eu não consigo desenvolver um software de qualidade se os meus requisitos não forem bem definidos. O que são os requisitos? Aquilo que o software precisa ter para que ele atenda às necessidades do usuário. Então, a parte mais difícil, pessoal, da engenharia de software, com certeza, é a engenharia de requisitos. A partir da engenharia de requisitos, nós vamos ter o quê? Tudo que vai ter no software para atender às necessidades dos usuários. Quais são as grandes dificuldades? Entender quais são as necessidades dos usuários. Porque muitas vezes nem os usuários entendem as suas próprias necessidades. Outra coisa, descrever os requisitos de maneira que o desenvolvedor, que muitas vezes é uma outra pessoa, entenda o que nós estamos falando. Então, a engenharia de requisitos na construção de software é a parte mais importante do desenvolvimento do software. Porque a partir dela, nós vamos fazer o projeto. O que é o projeto? Nós vamos, que muitas vezes vocês vão ver, muitas vezes vocês vão ver design, mas a palavra correta é projeto, não é design de interface, tá? É projeto. O MEF perguntou ali, professor, em questão de software, precisamos saber onde ele vai ser operado? Com certeza. Com certeza. O ambiente, a gente chama de o meio ambiente, onde o software for operado, influencia e muito no seu desempenho, no seu desenvolvimento. Imagina assim, você vai fazer um software para uma pessoa que trabalha numa sala climatizada, com ar-condicionado, tudo bonitinho, cadeira bacana para o cara operar. E noutra, você vai fazer um software de chão de fábrica, onde o cara lá, muitas vezes usa luva, no meio do barulho, usa abafador de som, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aquela muvuca toda. A maneira que se constrói o software para o cara que está lá no escritório, com ar-condicionado, cadeirinha boa, coisa e tal, é diferente na maneira que a gente constrói o software lá para o chão de fábrica, onde o cara está numa área exposta ao barulho, a muita movimentação. Então, o nosso software tem que ser projetado de maneira a atender às necessidades do ambiente, do meio ambiente. Tá? Sem falar da parte de usabilidade. Vai ser usado em tablet, vai ser usado em computador, vai ser usado em celular, também é uma coisa que a gente tem que pensar. Depois do projeto, o que nós vamos fazer? Nós vamos codificar. Que é aqui que entra a programação. O MEF continua perguntando, isso o desenvolvedor deve procurar saber? Isso, nesses modelos tradicionais que nós estamos vendo agora, ele vai ficar sabendo através do projeto. E também nos métodos ágeis também. O desenvolvedor precisa também perguntar, ter essa curiosidade, se não ficar claro para ele. Um grande erro que o desenvolvedor pode acontecer, pode fazer, é ele sair desenvolvendo tendo dúvidas. O desenvolvedor tem que ser um cara chato para tirar todas as dúvidas dele antes de codificar. Porque depois que ele começa a codificar, começa a desenvolver, aí ele vai estar tendo um retrabalho. Muitas vezes ele vai ter que refazer as coisas porque não explicaram direito para ele, ou porque ele não entendeu direito. Então a codificação ela parte disso. E por último, depois da codificação, nós temos o quê? Os testes. Aí o colega que dá aula de qualidade e teste de software. Os testes de software muitas vezes partem dos requisitos. Existe teste de software, aí o colega pode me ajudar, que é baseado em requisitos, por exemplo. Então, a engenharia de requisito, muitas vezes, é o documento que vai fornecer informações para os testes. Aleia, hoje eu fiz um teste onde teve 5 bugs.
Permitir Giovanni entrar. Hoje eu fiz um teste que teve 5 bugs, pois ele não tinha entendido os requisitos da user story. Pessoal, existe muito erro por falta de entendimento de requisito. Existe o Behavior Drive Develop e existe o Test Drive Development, né? Desenvolvimento guiado por teste. Existe muito isso no XP, que vocês vão ver lá, que é o método ágil, que vocês vão ver na próxima aula, tá? Então, pessoal, o entendimento, e tem, se vocês procurarem no site, no Google, desastres por falha em softwares, talvez 90% dos erros de software seja o mau entendimento dos requisitos. Tá? Então, assim, a gerente de requisito é muito importante. E depois dos testes, nós temos o quê? Nós chegamos na parte de manutenção do software. Né? A parte de manutenção do software, ela não significa somente correção. A parte de manutenção do software, ela trabalha muito com novas funcionalidades. Então, nós entregamos o software, a versão 1, para o nosso cliente, e surgem melhorias do software, quer seja por legislação, quer seja por necessidade do usuário, ou pela própria evolução da ferramenta mesmo do software que a gente está desenvolvendo. Então, a manutenção não é só para corrigir bug. A manutenção, ela também trabalha com o desenvolvimento, digo assim, na melhoria do software, no crescimento do software. Então, e aí nós temos alguns artefatos aqui, né? Primeiro, gerenciamento de configuração e aplicação de métricas, gerenciamento de projeto, atividade de GQS, produção e preparação de documentos e gerenciamento de riscos. Então, são atividades transversais inerentes a essas etapas aqui. E isso aqui, pessoal, vocês vão ver que nós chamamos de ciclo de desenvolvimento de software. Vocês vão ver que nós vamos detalhar um pouquinho mais. Mas isso o desenvolvimento do software, ele trabalha dessa forma. Pode falar, Guilherme. Boa noite, professor. Tudo bom? Tá me ouvindo? Acho que eu não estou escutando vocês, cara. Deixa eu ver aqui. Estava ouvindo seu áudio, Guilherme. Quem abre o microfone e fala comigo, por favor? Professor, tá. Oi, alô, professor. Alô. Professor. Alô, Por professor. favor, abre o microfone e fala, dá um oi. Alô, Oi, professor. Acho que o professor não está ouvindo, não. Alô. Alô, professor. O Alan está falando comigo, eu não estou escutando. Professor, está ouvindo? Agora. Oi, professor, Alô, tá oi, ouvindo? professor. Deu ruim. Alô? Professor, Eu não tá estou ouvindo? escutando, não. Só um deu minutinho, ruim no pessoal. áudio dele. Só um minutinho. Acontece não ouvir. Vocês estão falando comigo e eu não estou escutando vocês. Alô? Professor, Professor. Mas aqui está para o microfone de... Microfone não. Saída. Alto-falantes interno, integrado. Agora eu ouvi. ouviu, professor? E aí, professor, Agora tá ouvindo? Show. Agora sim. Beleza, show. Beleza, pessoal. Então, né? Vamos embora. Então, esse aqui a gente chama também de ciclo de vida do software, né? Então, qual é a motivação para o nosso processo de software? Eles são complexos e depende de vários fatores. Ele depende do processo, depende do... a cada T7 pode acontecer assim. Produto a ser desenvolvido. O processo de software vai depender da maturidade da equipe. O processo que nós vamos utilizar vai depender do recurso disponível. Então, não existe, pessoal, um processo de software ideal. Ele pode ser adaptado de acordo com o contexto e podendo ser mais formal ou mais flexível. Professor, mas agora todo mundo está usando métodos ágeis. É verdade que está todo mundo usando métodos ágeis, mas para vocês entenderem, na minha concepção, métodos ágeis
com mais facilidade e com perfeição, vocês devem entender os processos de desenvolvimento de software. O processo de software tradicional vai dar uma bagagem para vocês entenderem os métodos ágeis. Então, os processos de software envolvem a criatividade e fatores humanos. Então, por isso que também é difícil, porque essa palavrinha aqui, ó, essa dupla palavrinha aqui, esse termo fatores humanos, é o que atrapalha tudo. Nós temos fatores humanos do lado de cá, fatores humanos do lado de lá, e temos que fazer funcionar. E tem coisa mais complicadinha do que seres humanos? Eu desconheço. É bem complicado. Então, as decisões precisam ser tomadas ao longo do processo. E decisões erradas podem levar a prejuízos e perda de oportunidades. Então, como que nós vamos obter uma representação simplificada de um processo de software? E aí que surgiram os modelos de processo de software. Como é que nós vamos simplificar isso para que as pessoas entendam? Então, existem vários modelos de processo de software, né? Também chamado de paradigmas de engenharia de software. Cada um representa uma tentativa de colocar a ordem em uma atividade inerentemente caótica. Então, o desenvolvimento de software, pessoal, por si só, é caótico. O que é caótico? Ele, apesar da gente querer e a gente buscar colocar ordem nas coisas, ele sempre vai ter um probleminha para nos chamar a atenção e para dizer, ó, Magrão, ó, cara, ó, fica na tua aí, que apesar de tá tudo modelado, tá tudo organizado, tá tudo pensado, tá tudo planejado, a hora que eu quiser aqui, eu transformo tudo isso numa bagunça. A engenharia de software é isso. É inerentemente caótico as suas atividades. E quais são os modelos de software ditos tradicionais, né? Que existem? Existem vários modelos de software. Por exemplo, existe o modelo sequencial linear, também muito conhecido. Deixa eu aqui um pouquinho. Muito conhecido como o modelo cascata. Então, esse aqui é o modelo mais utilizado. O BPMN pode ajudar antes de começar o desenvolvimento em si. O BPMN é uma modelagem de processo de negócio. Ele ajuda muito. Ele ajuda muito, sim, antes do desenvolvimento, no planejamento. Então, é legal ter o BPMN, porque ele vai mapear todo o processo de negócio, ou seja, você vai entender o que o negócio que o software vai atender faz. Então, o modelo cascata, pessoal, ele é o modelo mais utilizado da história, né? Muitas vezes é utilizado, e vocês vão ver na próxima aula que muitas vezes a gente utiliza o modelo cascata dentro dos métodos ágeis. A diferença é que é o engessamento dele. Mas vocês vão ver que dentro dos métodos ágeis nós trabalhamos com um método cascata. Esse método cascata, ele é chamado de modelo sequencial linear, ou seja, ele tem uma sequência linear. O outro modelo que existe é o modelo da prototipação, né, onde você faz um protótipo, apresenta, testa, entrega e continua melhorando. O RAD, né, que é o Rapid Application Development, né, o modelo RAD também. Outro modelo de processo que existe são os modelos evolutivos. E aí os modelos evolutivos nós temos o incremental, nós temos o espiral. E aí esses modelos aqui já começam a trabalhar mais próximo, pessoal, dos métodos ágeis. Então, esses modelos, o modelo evolutivo, em qual o método ágil faz parte, eles começam a surgir pelas deficiências dos outros modelos. Olá, Patrícia, pode falar. Boa noite para vocês, muito obrigado. Peço desculpas por entrar agora na aula, eu estava atendendo os cursistas na tutoria à distância da universidade, terminei agora há pouco de fazer uma planilha gigantesca do MEC, por isso que eu me atrasei, me desculpa. Não tem problema, Patrícia, a aula está gravada.
Tem alguns recadinhos que você, se você puder olhar no começo da aula depois, importante, né? Tá certo. E depois, às 8h40, 9 horas, começa a aula do professor Alex de GitHub, tá? Tá certo. Muito obrigada. Nada. Então, pessoal, os modelos evolutivos, eles começam a ganhar força à medida que o modelo sequencial linear, o cascata, começa a perder força. Nós temos que entender que se o método cascata é ruim, muito pior é sem o método cascata. É muito pior não ter o método cascata. Então, o método cascata ele foi muito importante e por muitos e muitos anos foi amplamente utilizado. Todo mundo detona o método cascata, critica, mas sem ele era o caos. Com o método cascata, virou um caos organizado. Parecendo o quarto da minha filha. Tá? Mas, então, o modelo cascata ele foi e é muito importante para o desenvolvimento de software, assim como a prototipação e o RAD também. E aí surgem os modelos evolutivos, o modelo incremental, o modelo espiral, o modelo de montagem de componentes, o modelo de desenvolvimento concorrente e o modelo ágil, tá? Que são os métodos ágeis, que aí entra o Scrum, o XP, vários outros, do Crystal, o Kanban, que não é um método ágil, mas auxilia os métodos ágeis. Então, nós temos vários outros modelos que se utilizam também da premissa do modelo sequencial linear, que eu vou mostrar para vocês. Também o processo unificado, né, que é conhecido por UP, e antes nós temos o RUP, que esse R aqui é da Rational, né? É o processo unificado racional, ele é mantido pela IBM. Também nós temos os métodos formais, técnicas de quarta geração e todos os outros modelos que posso criar. Pessoal, o que a gente mais está vendo hoje em dia é termos modelos híbridos de desenvolvimento de software. Né? Nós temos métodos ágeis de desenvolvimento de software, métodos ágeis para desenvolvimento de software, agregado com o PMI, que vocês vão ver em gestão de projetos. O método ágil a gente utiliza para o software e o PMI para o projeto. E esses dois juntos aqui se transformam no modelo híbrido, que estão falando hoje em dia. Além da utilização de vários outros modelos. Por exemplo, nos métodos ágeis é muito comum a gente usar, vou trazer para cá, o Scrum, métodos ágeis. Em alguns momentos a gente utiliza o XP e a maioria das vezes a gente utiliza junto com o Scrum o Kanban, que é chamado de Scrumban. Então, pessoal, a hibridização dos métodos está cada vez mais sendo utilizado. Por quê? Por causa da complexidade do desenvolvimento de software. Então, como o Fanny falou, não existe um modelo ideal, aquele modelo que vai solucionar todos os seus problemas. Então, a gente tem que ir analisando caso a caso, tá? O que nós vamos ver agora, né? O nosso cascatão, nosso modelo cascata. Né? O primeiro modelo de desenvolvimento de software. Pessoal, nós temos que entender que em 1970 não existia nada de método, nenhum modelo, nenhum processo, cada um fazia do seu jeito, como dizia lá meu avô dizia, a moda Manuel te estrago, fazendo de qualquer maneira, desorganizado. Então, surgiu um método cascata, muito por conta dos caras da I3E. O que são os caras da I3E? Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, que são os caras voltados para a produção, que tinham muito conhecimento da engenharia de produção.
Então, o que eles fizeram? Cara, nós não temos nada para fazer software, mas nós entendemos bastante de engenharia de produção. Vamos pegar o que a gente sabe e vamos colocar para software? Beleza. E aí foi feito isso. Então, é o modelo mais antigo e o mais amplamente utilizado na engenharia de software. Apesar de todas as dificuldades que vocês vão ver que existe no modelo cascata, ele é o mais amplamente utilizado na engenharia de software. Ele é modelado em função do ciclo da engenharia de software convencional. Ele requer uma abordagem sistemática. O que é uma pessoa sistemática? Aquilo que faz tudo no seu devido lugar. Né? Ele é sistematizado. Uma abordagem sistematizada. Ele é sistemático. Aquela pessoa, já ouviu falar, uma pessoa sistemática que faz tudo sempre igual? Acorda, levanta, faz tudo sempre igual. Então, o cascata ele é sistemático e ele é uma sequência. Ou seja, então ele tem todas as definições do que vai ser feito em sequência. Faz o passo 1, depois faz o passo 2, depois o passo 3, depois o passo 4. Então, ele é sistemático em sequência. Rayane Farias quer participar da nossa aula. Beleza. O resultado de uma fase, por exemplo, a fase 1, ela vai constituir quando eu terminar a fase 1, o meu resultado da fase 1 vai ser o início da fase 2. Então, a fase 1 começou, desenvolvo a fase 1, termino a fase 1, a fase 2 começa com o resultado da fase 1. Desenvolvo, passo para a fase 3. E assim por diante, tá? Alguma pergunta aqui? Opa! Tem uma perguntita? Volta aqui, desce. Ué. Só um minutinho. Vou achar uma pergunta aqui. Bem interessante a pergunta pelo que eu vi. Então, então não pode voltar, certo? Não entendi. Você, da fase 1 vai para a fase 2. Voltar para a fase 1? Se essa pergunta, não. O modelo cascata você vai embora. Fase 1 terminou, azar do goleiro. Ela é uma cascata, uma cachoeira. Tem várias cachoeiras. A água não volta mais. Se a água passou pela primeira cascatinha aqui, ela vai embora. Não volta mais. Tem algum erro? Azar do goleiro. Vai embora. Fala, André. A minha dúvida o senhor acabou de responder. No caso, se tiver algum erro, não volta. Acabou. Acabou. Vai. Até porque vocês vão ver que o usuário ele participa só da primeira etapa. Depois, ele vai fazer o quê? Ele vai lá pegar o software lá 6 meses depois para usar. Se essa primeira etapa foi não defeituosa, foi deficiente, faltou alguma informação, ele vai embora. E quanto mais tu demorar, pior é o problema. Quando é uma coisa faltante, ainda é um problema pequeno. Agora, quando é uma coisa errada, só vai descobrir quando tu entregar o software. E cada vez mais em desuso, João. Mas você vai ver que dentro do Scrum, eu vou mostrar para vocês que existem conceitos do cascata dentro do Scrum. Mas ele, hoje em dia, ele está cada vez mais em desuso. Por que ele está cada vez mais em desuso? Vocês vão ver na aula, eu vou falar para vocês quando que ele é bacana de utilizar e quando ele não é bacana de utilizar. E aí vocês vão entender o porquê que ele está em desuso. Alan, por que usar algo assim se não pode voltar? Alan, lembra do contexto. Nós estamos em 2024. O contexto do cascata é 1970, onde não se tinha nada. Exatamente, João Neto. Ele era um modelo que, para quem não tinha nada, foi ótimo. Ele organizou muito. Mas à medida que as coisas foram passando, viu que ele tinha muitos problemas. Nós fomos evoluindo. Então, o resultado de uma fase é a entrada de outra. E aqui nós temos o nosso cascatão, né?
ele inicia na engenharia de software, de sistema, perdão, vai para a análise de requisitos, depois vai para o projeto, vai para a codificação. Por exemplo, se há um problema aqui, ó, e não é detectado esse problema que era X vira 2x em projeto, vira 3x em codificação, vira 4x em teste e talvez vire 5x na manutenção. Qual é o grande problema que o Guilherme falou? Quando que o usuário participa? Quando que o cliente participa? Somente aqui, ó. E aqui, ó. Depois daqui, o usuário não participa mais. Aqui são os devs, né, os analistas, os devs, os testadores, os desenvolvedores que fazem a manutenção, e aqui ele entrega o software para o cliente, de novo. Vamos imaginar, vocês contratam um software e vai demorar 6 meses. Então, no primeiro mês, você trabalha. Primeiro mês, você trabalha aqui. Depois você nunca mais vê o software e só vai ver aqui, ó. A possibilidade de erros, a possibilidade de problemas é muito grande. Mas lembrando, pessoal, não se tinha nada de desenvolvimento de software. O Cascata ali organizou muito, mas ele tem muitas críticas, como vocês vão ver, tá? Bom, deixa eu voltar aqui e deixa eu apagar esse cara aqui. Bom, engenharia de sistemas, a primeira etapa. O que a engenharia de sistemas ou informação e modelagem faz? A engenharia de sistema, que é a primeira etapa, ela envolve o quê? A coleta de requisitos em um nível de sistema, ou seja, nós vamos entender qual é o domínio. É o domínio da contabilidade, é o domínio da saúde, é o domínio agrário. Qual é o domínio que nós vamos estudar? Nós vamos pegar quais as informações no nível alto de granularidade, ou seja, nós vamos pegar quais os requisitos que tem no nível de informação. Por exemplo, o usuário gostaria de pesquisar os produtos do sistema. O usuário gostaria de fazer um relatório dos funcionários da empresa. O gerente gostaria de fazer um relatório de vendas. Então, nós estamos num nível alto, né? Esta visão na engenharia de sistema é essencial quando o software deve fazer interface com outros elementos, outros hardwares, outras pessoas e outros bancos de dados. Então, na primeira etapa, engenharia de sistemas, é quando nós vamos conversar com o nosso usuário, com o nosso cliente, para entender o que ele precisa. A segunda etapa, que é a análise de requisitos de software, aí nós saímos de um alto nível, de um momento de negócio para requisitos de software. O que nós vamos fazer? Nós vamos processar a coleta dos requisitos intensificamente e concentrar a especificação do software. Ou seja, lembra aqueles requisitos que vocês me falaram do celular? Ele está em que etapa? Na engenharia de sistemas. Porque vocês me falaram, tem que ter câmera, tem que ter memória, tem que ter CPU, tem que ligar, tem que não sei o que mais. Então, esses requisitos estão na engenharia de sistemas. Agora, quando vocês forem me especificar, tem que ter tanto 256 de memória, tem que ter uma CPU tal, tem que ter um processador tal, tem que ter uma câmera com tantos megapixels, gigapixel, bigapixel, tetrapixel, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter 5G, tem que se ter dual band, não sei o que mais, porque eu não entendo muito de celular. Então, vocês estão especificando os requisitos. A especificação dos requisitos é feita na segunda etapa, na análise de requisitos. Aqui, é muito importante compreender o domínio da informação, a função e o desempenho e interfaces exigidos. Então, aqui que nós vamos nos debruçar a maior parte do tempo do nosso software. Os requisitos para o sistema e para o software são documentados e revistos com o cliente, ou seja, depois que nós trabalharmos, nós vamos chegar para o cliente e vamos dizer, cara, é isso aqui? Tem certeza?
Muitas vezes na literatura, vocês vão ouvir falar que essa parte aqui dos requisitos é chamada de nota promissória. Vocês já ouviram falar sobre nota promissória? Vocês já compraram uma coisa sobre com nota promissória? Nota promissória é um acordo. Nota promissória é assim, olha, eu me comprometo a pagar isso em 30 dias e é um documentinho lá, uma nota. Não é nota fiscal, chama-se nota promissória. Essa análise de requisitos é uma nota promissória entre o cliente e o projeto. Ou seja, o projeto se prontifica a entregar esses requisitos ao cliente. Qual é o grande problema? Muitas vezes o cliente não sabe explicar, muitas vezes a gente não entende o cliente, muitas vezes o cliente não entende a sua própria necessidade. Então, essa etapa aqui é uma etapa bem inchada, onde a gente tem que demorar muito tempo do nosso projeto. Bom, terminando essa etapa, nós vamos partir para a segunda etapa, que é o projeto. Então, só para vocês voltarem aqui, para vocês lembrarem. Então, entendemos o domínio, levantamos circunstancialmente nossos requisitos, analisamos e especificamos os requisitos e fizemos o contrato com o nosso cliente. A partir de então, nós vamos projetar e o cliente não entra mais no nosso projeto, no nosso trabalho. E aí entramos no projeto. Nós vamos pegar todos aqueles requisitos e nós vamos fazer um conjunto de representações gráficas e descritivas desses requisitos de software para que a gente possa garantir a qualidade. Aqui, nesse momento, nós vamos chegar a uma coisa chamada UML. O UML é Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada. Aqui nós vamos ter o quê? Os diagramas. O que são diagramas? São os desenhos, são as informações em formas de desenhos que nós vamos desenvolver como documentação do software, que vai servir de guia para o desenvolvimento de software e para a manutenção do software. Desenvolvimento, teste e manutenção. Aqui vai entrar diagramas como diagramas de caso de uso, diagramas de classe, diagrama de objetos, diagramas de atividades, diagrama de sequências, arquitetura do software, diagrama de pacote, diagrama de comunicação. São 13 diagramas da UML. Professor, quer dizer então que nós vamos utilizar todos os diagramas da UML? Não. Nós vamos usar nem todas as vezes. Nós vamos usar os diagramas que satisfaçam as nossas necessidades. O que é certo? Diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de atividades e talvez diagrama de estado, 5 diagramas dos 13 diagramas, nós vamos utilizar sempre. Tá? Depois, né? Então, voltando aqui para o nosso coisa. Depois de projetar, documentar e fazer a diagramação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos codificar. O Guilherme já passou raia fazendo diagramas. Então, nós vamos codificar. Codificar é pegar todas as informações, requisitos, usuários, diagramas, especificação dos requisitos, pegar todas essas informações e transformar numa linguagem que o computador entenda, ou seja, uma linguagem de programação. Então, até aqui vocês vão pegar, a partir daqui vocês vão pegar o Java, o Python, o que quer que seja, o C#, .NET, e vocês vão transformar todas essas informações, todos esses problemas que as pessoas têm que resolver numa solução computacional. Então, vocês vão pegar todo esse projeto, vão traduzir ele para uma linguagem de programação que vai resultar em quê? Em instruções executáveis pelo computador. Ou seja, uma solução computacional. Solução computacional. Nós vamos pegar solução computacional. Nós vamos pegar um problema real, um problema da vida real, e nós vamos transformar numa solução computacional.
Entendeu? Beleza. E aí, depois do desenvolvimento, nós vamos passar para a etapa de teste, voltando ao nosso cascata para vocês não esquecerem. Nós vamos passar para os nossos testes. Os nossos testes servem para quê? Para que servem os testes? Para a gente garantir que aquilo que foi entendido, analisado, foi especificado nos requisitos, foi projetado nos projetos, foi desenvolvido na codificação, está de acordo. Então, são os aspectos que vão nos ajudar na garantia da qualidade do software. Então, concentre-se nos aspectos lógicos internos do software, garantindo que todas as instruções tenham sido testadas. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui, deixa eu apagar aqui para nós, tudo isso aqui que foi projetado e foi codificado, nós temos garantir que foi bem feito. Perdão. E com base em quê? Com base nisso e com base nisso aqui. Então, o que foi codificado está bem codificado de acordo com a análise do requisito e com o projeto. Esse é o nosso parâmetro de qualidade. Como é que eu sei se está bem codificado? Com o documento de requisitos e com o documento do projeto. Tá? Nos aspectos funcionais externos, para descobrir erros e garantir que a entrada definida produza os resultados que concordem com o esperado. Lembrando que em todo software nós temos uma entrada de dados, nós temos um processamento desses dados e nós temos uma saída desses dados. Se eu disser que a minha função tem que somar A mais B, e se eu disser que A é 2 e B é 3, quanto que tem que ser a minha saída? 5. Correto? Agora, se a minha saída, como Hans Mariano falou ali, for 23, temos duas coisas aqui. Ele tem erro de programação sintática no meu software, é uma coisa. Quer dizer, todas as variáveis estão no meu lugar, todas as funções estão no meu lugar, tudo certinho na minha linguagem de programação. E a segunda pergunta, tem erro lógico na minha programação? Nesse caso aqui, nós vamos dizer que sintaticamente o meu software está ok, está bem desenvolvido, mas tem um erro lógico no desenvolvimento. Então, os testes eles servem para testar tanto, né, que o nosso software tenha como saída aquilo que se é esperado. Senão, eu posso dizer, cara, tá tudo certo, não tem problema de código sintático, mas tem problema lógico. Então, é isso que nós temos que desenvolver, tá? Claro, tem que sem falar naqueles erros que tu vai compilar, não compila e tudo mais, né? Não dá resultado, dá erro e tudo mais, tá? E a manutenção. Então, aqui no nosso cascatão, né? A manutenção é o nossa última etapa do nosso modelo cascata. Provavelmente o software deverá sofrer mudanças depois que for entregue ao cliente. Então, sempre haverá manutenção. E o que é essa manutenção, né? Quais são as causas de mudanças? Erros de desenvolvimento, adaptação do software para acomodar mudanças em seu ambiente externo, exigência do cliente para acréscimos de funcionais e de desempenho. Quem aqui trabalha com software, desenvolvimento de software, invariavelmente vai ter correção de bug. Perfeito? Acontece? Invariavelmente vai ter solicitação de cliente para modificações, para adaptações do software. Também entra na manutenção. E, invariavelmente, vai ter novas legislações que vão precisar
ter uma manutenção no software. Novas features, perfeito. Pessoal, eu lembro aqui de uma modificação exigida, né, por legislação, que afetou a grande maioria, ou se não 100% dos softwares, que é a adoção de nome social. Né? Isso tem pouco tempo, né? A adoção de nome social é uma coisa relativamente jovem. E essa nova feature teve que ser feita a manutenção para mudança do nome, para agregar o nome social à pessoa. Então, nós vamos ter várias mudanças ainda ocorrendo por uma questão social. Não é nem uma necessidade do cliente, não é erro, mas é uma necessidade da sociedade, ou uma imposição de legislação. Quem aqui trabalha com desenvolvimento web, a LGPD, política de segurança, política de privacidade, todo site precisa hoje em dia ter a política de segurança, a política de privacidade disponível no site. Todo site deve conter várias informações para contemplar a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso aí não é uma coisa que o cliente queria, a legislação exigindo mudanças. Então, a manutenção ela vai acontecer, a manutenção em todos os sistemas, até que o sistema seja descontinuado. A manutenção ela só vai deixar de existir quando o cliente não utilizar mais o software. Certo? Voltando aqui, beleza. Bom, aí o colega perguntou, mas por que a gente vai usar uma coisa que tem tantos problemas? Porque a gente, lembrando que era o que tinha. Mas quais são esses problemas existentes que são críticas ao modelo cascata? Galera, projeto de software, eu não vou falar jamais, porque eu não gosto de falar jamais, nunca, sempre, tá? Mas raramente segue o fluxo sequencial. Projeto de software não tem lógica, apesar de ser lógico. Ele raramente vai seguir um fluxo sequencial, vai ser tudo bonitinho, quadradinho, organizadinho, arrumadinho. Lembrando aqui do modelo cascata, que a gente aqui, ó, nessa etapa aqui, ó, a gente deveria identificar 80% das necessidades do usuário. Então, aqui faz de conta que é 80%, tá, pessoal? 80% das necessidades do usuário. E aqui, 100% das necessidades do usuário. Qual é o grande problema? Logo no início, é difícil estabelecer explicitamente todos os requisitos do sistema. Pensa no sistema grande. Como é que nós vamos prever todos os requisitos do sistema? É muito difícil. No começo dos projetos, sempre existe uma incerteza natural, a não ser que você tenha feito vários softwares desse tipo, muitas vezes ao longo dessa profissão. E mesmo assim você vai ter dúvidas. Por quê? Porque o software, apesar de ser o mesmo, ele é feito no contexto da empresa A, no contexto da empresa B, no contexto do mercado A, no contexto do mercado B. Então, mesmo assim, vai ter muita incerteza. O cliente, no modelo cascata, ele tem que ter paciência. Por quê? Ele só vai ver uma versão executável do sistema lá depois dos testes. Então, ele tem que esperar toda a engenharia de requisitos, todo o projeto, toda a codificação, todos os testes, para depois ele ver uma versão executável utilizável. Então, essas são críticas fortemente realizadas ao modelo cascata, que, obviamente, quando ele surgiu, essas críticas não existiam. Ao longo do desenvolvimento, ela foi ganhando força, essas críticas foram ganhando força. Então, deixa eu só mandar um recadinho aqui para o professor Alex.
que ele disse que vai atrasar um pouquinho a aula de Git, seminário de GitHub. Só um minutinho aqui. Daqui a pouco ele me responde. Tá? Outros problemas, né? Embora o modelo cascata tenha fragilidades, ele é significativamente melhor do que uma abordagem casual do desenvolvimento de software, ou seja, fazer de uma forma aleatória, sem nenhum modelo. Se você não tem nada, o cascata é muito melhor. Tá? Também existem algumas variações, né, do cascata, que o pessoal tentou melhorar ele. E aí, naquela pergunta, depois ele não pode voltar, houve algumas tentativas, como o modelo, variações do modelo cascata, chamam cascata dupla. Né? O que o cascata dupla faz? Né? Ele tende a passar 2 vezes pelas mesmas etapas. Por quê? Se ele passar 2 vezes pelas mesmas etapas, ele tende a diminuir os problemas. Tá? Mesmo assim, né, os usuários eles estão somente vinculados a essas etapas aqui. A etapa de levantamento de requisitos, a etapa de requisitos e depois, quando for receber a versão executável. Então, né, veja lá que também foi, né, apesar de ser um problema, as pessoas tentaram melhorar o modelo cascata original, né, fazendo com que ele passe mais de uma vez pelo mesmo lugar para que ele consiga ter menos erros, tá? Ainda, houve uma outra variação ainda já, essa aqui foi em 1970, tá, pessoal? Que foi logo em seguida aqui do lançamento do cascata. A outra foi feita em 2002, um modelo em V do cascata, né? Então, ele tenta, né, verticalizar o modelo cascata. Então, ele passa, né, de uma fase de requisitos, fase de design arquitetural, que aqui, lembrando que o design é projeto, tá, pessoal? Fase de projeto detalhado e implementação, depois ele vem com os testes e vem verificando. Teste de unidade verifica o projeto detalhado. Fase de teste de integração verifica a fase de arquitetura. E fase de teste de sistemas verifica os requisitos. Então, é uma adaptação do modelo cascata também sobre esse modelo original. É uma tentativa de melhorar esses problemas do modelo cascata. Existem outras variações aí que vocês podem buscar na literatura, o modelo sashimi, o modelo W, o cascata com subprojetos também é um modelo muito utilizado. Tá? Então, o modelo cascata, pessoal, finalizando aqui a nossa aula, trouxe contribuições importantes para o processo de desenvolvimento de software. Né? Ele surgiu como uma imposição do desenvolvimento de software para trazer disciplina, planejamento e gerenciamento do processo. Vamos lembrar, pessoal, o modelo cascata surge no caos. Não se tinha nada de desenvolvimento, cada um fazia do jeito, os softwares estavam uma porcaria, atrasado, caro, não dava para fazer manutenção, ninguém entendia nada do que acontecia, um modelo não podia ser utilizado no outro software, no outro projeto, então era o caos. Então, o modelo cascata, ele é fortemente engessado, mas por quê? Para que naquele momento a gente precisava disso. A implementação do produto de software deve ser postergada até que os objetivos tenham sido completamente entendidos. Ou seja,
aquela parte ali, essa parte aqui, essa parte aqui, não é isso que eu queria. Agora eu seta. Caneta. Essa parte aqui, ó, ela demora o tempo que precisa para que se entenda todo o sistema. Então, a gente posterga o que for necessário para entendimento do software para afetar menos possível as outras etapas. O grande problema é que a gente já falei aqui para vocês, um projeto de software, qualquer tipo de projeto, né, nós trabalhamos com uma coisa chamada tríplice restrição. Nós trabalhamos com o escopo que é o que vai ter no sistema, né, o que nós vamos trabalhar, tempo e custo. Então nós temos o que nós vamos fazer, o tempo que nós vamos gastar e quanto isso vai custar. Então, se a gente postergar o entendimento dos objetivos, o que for necessário, provavelmente nós vamos estourar o tempo e vamos estourar o custo do projeto. Então, essa é uma crítica muito forte ao Cascata. Mas lembrando, pessoal, era um sistema que a gente não tinha nada, que a gente não conseguia utilizar, a gente não conseguia desenvolver softwares bons. E para quem não tinha nada, o mínimo já é grande coisa. Para quem tem 0 e tem 1, a gente já tem um aumento de 100% na nossa entrega. Certo? Alguma dúvida quanto ao Cascata? Alguém quer fazer alguma pergunta quanto ao Cascata? Algum comentário? Uma dúvida. Quanto tempo geralmente é preciso para fazer uma entrega? Pessoal, essa resposta do Edgar é uma pergunta muito boa, mas essa resposta para o Edgar, ela vai entrar no paradigma da programação, tá? Que depende, tá? Edgar, vai depender muito do teu projeto, tá? A gente não tem como dizer, eu vou entregar no Cascata, tá, pessoal? Eu vou entregar uma parte do meu software em 15 dias, 20 dias, 30 dias. No modelo Cascata, eu não consigo fazer isso, tá? Pessoal, eu coloquei aqui no chat o link da inscrição para o seminário de Git e o link do Meet, tá? A inscrição do seminário é para pegar o certificado depois. Então, pessoal, por isso depois surgem os métodos ágeis, tá, Edgar? E aí no Scrum, a gente tem uma coisa chamada sprint. Cada sprint é uma entrega. Cada sprint é uma funcionalidade no Scrum, nos métodos ágeis, que nós vamos ver aqui na nossa disciplina. Tá? Geralmente, uma sprint ela pode demorar 30 até 60 dias. Eu aconselho a não trabalhar com 60 dias. Eu prefiro quebrar ela em mais sprints de 30 dias do que espichar a sprint e a entrega para 60 dias, porque 60 dias é muito tempo para que muitas mudanças aconteçam. Então, se eu pudesse dizer, né, no modelo Cascata, a gente não consegue ter um tempo definitivo. O que nós temos, Edgar, é uma promessa de projeto finalizado em X tempo no Cascata. A Leia falou ali, eu trabalho com sprint de 15 dias, eu também já trabalhei e gostei muito. O problema é quando você tem funcionalidades muito pesadas, quando você tem requisitos muito grandes, que você não consegue quebrar esses requisitos em requisitos menores. Se você tem requisitos muito grandes, muito complexo para desenvolver,
O que vai causar? Se você passar da 15º dia, você tem que encerrar a sprint. Encerrando a sprint, se você não desenvolveu todas as funcionalidades daquela sprint, você entra numa dívida técnica. E essa dívida técnica é um problema porque a gente vai podendo ir acumulando dívida, e isso é um problema para nós. Edgar, pela gestão de projetos, você falou que métodos ágeis nunca é bom também terminar antes do prazo, porque geralmente muitas vezes dava problema. Terminar antes do prazo, que não é bom terminar antes do prazo. Terminar antes do prazo, eu acho que, ou talvez eu tenha explicado errado, que é possivelmente, né? Terminar antes do prazo, eu quis dizer, Edgar, é que se você falou assim, ó, eu preciso de 2 meses para fazer, e eu faço em 1 mês, provavelmente eu calculei errado. Porque o mais comum é você dizer assim, eu preciso de 2 meses para terminar. E terminar em 2 meses esgoelado, sabe? Assim, enforcado. Porque se você prometeu para o cara em 2 meses, está entregando em 1 mês, 30 dias é muita coisa. Agora, se você prometeu em 2 meses, está entregando em 55 dias, isso é o ideal. O método dos ágeis, eles falam para entregar, acelerar as entregas. Agora, o que não pode fazer em gestão de projeto, se você errar muito, a mesma coisa assim, eu vou entregar em 1 mês e entrego 10 dias, você estimou errado. Eu vou entregar em 1 mês e entrego em 2 meses, você estimou errado. Então, isso eu quis dizer, tá, Edgar? Não sei se ficou mais claro agora. O ideal é você dizer assim, eu vou entregar em 30 dias. Entregar em 27, 28, 29, 30. Por quê? Se você consegue entregar próximo da previsão, é que você estimou errado. Perdão, estimou corretamente. Você fez a estimativa. Quando que isso acontece, pessoal? Quando você tem experiência. É muito difícil você estimar corretamente no início da profissão, como engenheiro de software. Por quê? Porque falta experiência. A gerência de projeto, a grande dificuldade é isso. Por exemplo, assim, quem está começando agora, se eu perguntar assim, quanto você me cobraria para fazer um sistema de armazenamento de PDF, que eu pudesse fazer uma pesquisa e por palavra-chave, pelo título e pela data do PDF. A maioria de vocês que estão começando teriam dificuldade de dizer quanto me cobrariam assim de supetão. Por quê? Porque vocês nunca fizeram isso. Segunda pergunta, quanto tempo vocês demorariam para me entregar? A maioria tira dificuldade, porque vocês nunca fizeram. Então, quanto mais a gente vai trabalhando, mais experiência a gente vai tendo. Tá? Bom ainda, né? Bom, pessoal, na verdade, assim, né? Então, a aula que a gente ia falar hoje era o modelo cascata, né? A gente vai trabalhar na próxima aula os métodos ágeis, nesse nosso seminário. Vamos falar sobre os métodos ágeis que existem. E na última aula nós vamos fazer vamos aprofundar o Scrum, tá? O Scrum com o Kanban, certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Fico à disposição de vocês. Lembrando que daqui a pouquinho vai ter o seminário do professor Alex de GitHub, né, que vocês fiquem atentos aos links que eu coloquei aqui para vocês. Vou colocar novamente aqui o link para vocês. Manda o Pix, Anderson, que eu já faço aí para você. Pessoal, então, né, aqui de novo. O link das inscrições e o link do Meet, tá, pessoal?
para vocês acompanharem a aula do professor, aulinha não, né? O seminário do professor Alex, baita seminário do professor Alex, tá? Alguma dúvida sobre o modelo cascata, sobre o modelo tradicional? Vai ser muito importante para vocês visualizarem os métodos ágeis depois na próxima aula. Quem quer fazer alguma pergunta, só abrir o microfone, pessoal. Então, pessoal, então eu vou segurar um pouquinho mais vocês aqui e vou falar sobre, de novo, né, para quem chegou depois, muita gente chegou depois, vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para falar uma coisa muito importante que a faculdade está trazendo para vocês. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Patrícia. Bom, eu quero agradecer porque eu estou tendo a oportunidade de compreender melhor muitos conceitos que ficaram, assim, um pouquinho em dúvida durante os 2 anos de curso Deixa eu técnico tentar desmarcar aqui, e desfixar. uma disciplina de engenharia de software, né? Então, para mim, agora está bem mais claro e estou gostando muito, é só isso. Obrigado, viu? Patrícia, tá falando Oi, comigo? tudo bem? Sim. Estou falando com vocês que eu estou gostando Patrícia, muito da disciplina. tá falando? Não estou ouvindo. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Sim. Vou fechar esse site aqui, que eu acho que cada vez que eu abro esse aqui, ela está falando. Alô, 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 Oi, professor, tudo bem? alô. Alô? Engraçado que tá tudo ok aqui para mim. Para mim também. Eu vou voltar aqui só um minutinho. Agora sim, pode falar, Patrícia, desculpa. Então, eu quero agradecer porque agora, durante as aulas, eu estou conseguindo, assim, clarear muito sobre algumas coisas que eu não entendia tanto, né? Durante os 2 anos de curso técnico que eu fiz, e aí na disciplina de engenharia de software. Então, agora eu estou com mais tempo de estudar mais, de pesquisar, então estou gostando muito, muito obrigado, viu? Legal, Patrícia, eu agradeço. Pessoal, aqui, ó, nesse link agora que eu passei aqui para vocês, tem o link muito importante, onde vocês vão poder ajudar a faculdade a ter mais alunos e vocês vão poder se ajudar a tendo descontos, né? Então, aqui, no link aqui do chat aqui, né, estudeti.com.br, amigo indica, vocês podem ter descontos tanto na graduação quanto na pós-graduação, ao indicar um amigo que matricular na faculdade, tá? Então é muito importante isso, que vocês, além de aproveitar, ajudem a faculdade. O outro link que eu quero mostrar para vocês é uma oportunidade aí para quem chegou por último na aula, né, mas estava mais atrasado na aula, chegou depois que começou. Temos um outro link aqui, que é o curso de idiomas da faculdade de Vincite. Então, Idiomas Hub é um braço, né? A faculdade está crescendo e a faculdade desenvolveu um curso de idiomas, uma escola de idiomas, onde os alunos do curso de ADS vai ter desconto e vai poder estudar inglês por R$ 29,90. É muito barbada. Eu conheço as aulas são fantásticas. Imagina, né? É um dogão e uma Coca-Cola para estudar inglês. Deixa de comer um dogão e uma Coca por mês e estuda inglês. Né? Não precisa nem parar de comer dogão e Coca-Cola, só deixar de comer um, que aí você já vai conseguir pagar a mensalidade do curso de idiomas, tá? Pessoas que vocês conhecem também, que não estudam na Vincit ainda, também podem fazer o curso de idiomas, aí tem um preço um pouquinho mais alto, R$ 49,90. Tá bom, pessoal? Então, divulguem para os seus amigos
amigo indica, para vocês ganharem desconto e o amigo de vocês também ganhar desconto. As matrículas do curso de ADS estão abertas, ainda tem vagas para começar agora, né? Não precisa próximo processo seletivo. E vocês também já vão ganhar o seu desconto de vocês. Quem está na pós-graduação também pode participar. Então, se vocês conhecerem alguém da pós-graduação, mostra para eles que eles podem participar também. E lembrando também, quem precisar da prova de segunda chamada, o processo de solicitação da prova de segunda chamada está aberto para quem precisa no sistema acadêmico. Qualquer dúvida, mandar mensagem para a secretaria, mas não precisa, vai lá no sistema acadêmico e faz a sua solicitação. Paga lá a taxinha e a prova é liberada. Geralmente demora umas 48 horas para liberar a prova até ser compensado o pagamento. Ok? Certinho, pessoal? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado, né? Fiquem de olho aí no seminário do professor Alex, de GitHub. Vou mais uma vez colocar aqui no chat, para vocês não perderem nada. Fico à disposição e até semana que vem, às 19h30, na nossa terceira aula de engenharia de software. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Um forte abraço. Valeu, professor. Boa noite.